Nós já falamos bastante ao longo dessa semana sobre as enchentes, né, que têm afetado não só o nosso estado, principalmente o leste de Minas, mas também o Espírito Santo. O estado do Espírito Santo também está aí na mídia nacional por causa de enchentes, deslizamentos, mortes e perdas, né, de muitas coisas. E a gente quis organizar esse programa para falar um pouco mais sobre isso, até mesmo porque no culto da virada no Mineirinho, nós já fizemos uma campanha de arrecadação. Hoje está saindo um caminhão, viu, Tenente Coronel, lá para Mantena. Sim. E nós queremos também levantar mais, né, doações aqui. E aí o Italon também, que é membro aqui de Lagoinha, está mobilizando o pessoal também para arrecadação para o Espírito Santo. Ou seja, de tudo que nós arrecadarmos, nós queremos distribuir da melhor maneira possível, né? Bom, vamos começar aqui com o Tenente Coronel Fabiano, que é da Defesa Civil. Hoje, o senhor representa o estado de Minas, então o senhor tem aí dados, números para falar sobre o estado de Minas, né, no caso. Sim. Quais são as principais cidades afetadas hoje? E tem hoje uma estatística de quantas mil pessoas foram afetadas? Sim. Quando a gente fala em desastre natural, principalmente ligado à chuva, nós temos algumas classificações que são importantes a gente até mesmo passar para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro delas é a cidade que está em estado de calamidade pública ou situação de emergência. São duas classificações distintas, mas próximas, né? Que então são cidades que foram atingidas pelas chuvas e que o prefeito municipal ele decretou esse estado de calamidade pública ou situação de emergência. Qual que é o pior das duas? O estado de calamidade pública, né? Porque ele pega substancialmente o município. Afeta economicamente, em termos de danos humanos e materiais, o município. A situação de emergência afeta também o município, mas numa proporção menor do que o estado de calamidade pública. Hoje nós temos duas cidades decretadas estado de calamidade pública em Minas Gerais, Sardoá e Virgolândia, pela proporção do desastre naquela cidade, pelo número de óbitos e pelos danos materiais proporcional ao tamanho da cidade. E, além disso, nós temos hoje mais 59 municípios decretados situação de emergência. E temos alguns municípios que também foram afetados, mas que não decretaram nem situação de emergência e nem estado de calamidade pública. Então, nós temos um número grande aí, mais de 100 municípios afetados já pelo período chuvoso. O período chuvoso em Minas Gerais ele se estende de outubro até final de março. Então, nós estamos na metade do período chuvoso e, infelizmente, já temos um número de 22 óbitos no estado. É um número muito acentuado. Ano passado, para a gente ter uma proporção, durante todo o período chuvoso, foram 24 óbitos. Então, e agora já estamos só na metade, com 22, exatamente. E tivemos a região leste, como você bem lembrou, muito atingida nesse início do período chuvoso. Né? O mês de dezembro choveu muito acima da média naquela região. E isso também afetou o Espírito Santo, obviamente, que é a fronteira, né? Principalmente ali a questão do Rio Doce. E essas cidades, você me perguntou quais foram as mais atingidas. Então, proporcionalmente, a preparação da cidade, eu posso elencar, já elenquei essas duas principais, mas também Conselheiro Pena, Aimorés, toda aquela região ali do leste foram muito afetadas as cidades. Mantena, onde vocês estão mandando os donativos. E então, agora, a Defesa Civil já fez um trabalho, e estávamos comentando anteriormente, que é um trabalho da gestão desses desastres. Então, eu tenho equipes em campo, né, que estiveram em todas as cidades, eu também percorri todo o leste mineiro, ajudando a população naquele primeiro momento, principalmente as prefeituras na gestão do desastre. O Estado chega com muita força, né, levando o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, coordenados pela Defesa Civil, então com aeronaves, com material de assistência humanitária. Nós temos depósitos avançados no Estado, então a Defesa Civil fornece esse primeiro material. O que seria? Cesta básica, cobertor, colchão, então mais de 80 toneladas já foram distribuídas para essas cidades, mas as campanhas são sempre bem-vindas. Né? Então, é importante a gente estar aqui conversando sobre isso. Até uma dúvida que eu queria tirar é em relação aos outros anos, esse mês de janeiro é um mês que ameniza um pouco ou continuam acontecendo essas catástrofes? Sempre essa pergunta, né? Como que vai ser a climatologia do mês seguinte ou dos próximos dias?
nós já sabíamos que o mês de dezembro teríamos precipitações acima da média, principalmente na região leste. Isso não quer dizer que adivinharíamos a proporção do desastre, porque depende muito onde vai chover e qual e como que vai chover. Vai chover 600 milímetros no mês. Ok, se eu tivesse esses 600 milímetros no mês distribuído nos 30 dias, seria 20 milímetros por dia e uma chuva branda. Todos os dias seria tranquilo. O problema é que você tem 24 horas que chove 200 milímetros. Então, esse é que é o problema. Então, agora nós estamos vivendo no estado de Minas Gerais um veranico, que é um período sem chuva, que encerrou no Natal praticamente, e aí nós vamos até os primeiros dias agora de janeiro, dia 6, 7, vai começar a chover, principalmente no sul do estado e na zona ali do Triângulo, porque a chuva desceu. Ou seja, as frentes frias agora estão chegando do sul. Elas estavam chegando de cima e elas estavam pegando a faixa mais do norte e do leste. Então agora as chuvas já estão no sul do país e devem atingir Minas Gerais, a gente acredita, no meados da semana que vem. O mês de janeiro promete frentes frias, sim, é um mês com muito calor, então aquelas pancadas de chuva no final da tarde são características também, que são as chuvas convectivas, mas as frentes frias tendem a chegar. Deve ficar na média, e a média de período chuvoso é muita chuva. Então, ano passado, por exemplo, foi um ano muito atípico, que choveu abaixo da média, tanto que tivemos um período de seca muito grande no estado, não só no estado como no Brasil. Que é outra coisa que afeta também, né? Sim. Muitos municípios chegam ao estado de calamidade pública por causa da seca também. Aí o senhor falou uma coisa que eu estou aqui pensando. Nós somos cristãos, esse canal é um canal cristão evangélico. E aí, de vez ou outra, você ouve alguém dizendo assim, mas por que Deus faz chover desse tanto? E aí, a gente começa a querer responsabilizar outras pessoas, né, e principalmente Deus, pela quantidade de chuva. Deus sabe o tanto de chuva que nós precisamos. Tem que cair. Exatamente. Então, se está caindo é porque precisa cair. Aí eu te perguntaria, então, como especialista na Defesa Civil, quais são as principais causas ou fatores que contribuem para catástrofes como essas que a gente ouviu o senhor falar aqui de Virgolândia e Sardoá, que estão em estado de calamidade pública, e outras dezenas de cidades que estão em estado de emergência. O que leva mais prejuízo se a chuva Deus deu e tem que vir mesmo a chuva? Essa pergunta é importantíssima, porque isso é tudo que a gente gosta de falar em defesa civil. Desastre, a fase mais importante do desastre é antes do desastre. É a fase de prevenção e a fase de preparação para o desastre. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Quando eu falo nós temos que fazer, todas as pessoas, mas principalmente os entes públicos, né? São aqueles que coordenam as ações do Estado, do município e do país. Ações de prevenção são extremamente importantes. Os rios, por exemplo, você não pode deixar mais construir casas na beirada dos rios. A gente entende que a colonização brasileira foi muito feita dessa forma, mas os planos diretores hoje têm que orientarem as populações a não mais construir nas beiras dos rios. Você tem que fazer obras de prevenção, não é isso? Então, o desassoreamento desses rios, a melhoria das encostas. Então, existe uma série de fatores, mas mais do que isso, nós temos que preparar a população para ter a percepção dos riscos. Nós temos uma série de pessoas que moram em áreas de risco, que se colocam em situações de risco todo dia e não sabem. Você vai lá, conversa com a pessoa e fala assim, você sabe que você está morando numa área de risco? Não, nunca me falaram, eu construí meu barraco aqui. Aí você vira para ela e fala assim, mas espera aí, o seu barraco está numa encosta que pode descer, a chuva, a água pode chegar. Não, mas vai dar tempo de eu sair. Gente, vou até pedir para o senhor, enquanto fala, daqui a pouco a gente vai perguntar também para o Italon, a gente vai mostrar algumas imagens e você vai então falando também. E daí, Italon, a gente quer que você fale um pouquinho dessas imagens também, até acerca do que o Tenente Coronel está falando para a gente. São imagens, inclusive, aí do pessoal que está aí em Espírito Santo, se eu não me engano, né? Sim. Aí é a praia, na estrada na rodovia. E são ruas do Espírito Santo, no caso. A presidenta Dilma Rousseff, inclusive, sobrevoando ali. Pontes destruídas, né? Ruas alagadas, isso aí a gente tem visto durante toda a semana, últimos dias no cenário, no noticiário nacional. Pode voltar para cá, professor? Então, no caso, é a prevenção da população que está desavisada. Eu falo assim, né? É uma série de fatores, mas é importante nós lembrarmos do desastre antes que ele aconteça. Né? Na hora do desastre, todo mundo vai lembrar, todo mundo vai querer socorrer.
Entendi. Bom, Italon, e você, o que te motivou a entrar nessa campanha ali pelo Espírito Santo? Cara, isso aí todo mundo tem visto dentro dos noticiários, esse contexto que está acontecendo no estado do Espírito Santo. E nós temos vários amigos, parceiros e seminaristas do Seminário Teológico Carisma que residem hoje no Espírito Santo. Em conversa com um deles, que é o Diego, um parceiro nosso, e ele começou, cara, a apontar nas redes sociais várias cidades que estavam, assim, em situações, assim, terríveis. E daí, cara, queimou no coração realmente, estar mobilizando, convidando parceiros, alguns artistas, entrar em contato com alguns jogadores, mobilizar nas redes sociais essa situação. Conversei com o Léo do Gospel Minas, foi um parceiro que cedeu também pra gente um hot site, né, que hoje contém todas as informações, tem dados atualizados no contexto do Espírito Santo. Ontem mesmo em conversa com o pastor Juliano Baense, que é pastor da primeira igreja batista de Baixo Guandu, e ele é presidente do Conselho Batista da região norte do Espírito Santo. E começou a trazer a realidade que está acontecendo no Espírito Santo. Nós vemos em vários telejornais falando assim, nós não estamos precisando assim, da questão de donativo. E conversando com o Tenente Fabiano, tem que ser algo específico para esse momento agora de recuperação. Não foi feito assim uma boa parte essa prevenção. Né? E agora que a situação já aconteceu, cabe a nós, principalmente o corpo, a igreja, né, do Senhor, realmente estar junto com essa galera e tudo. Baixo Guandu, para você ter uma ideia, a região rural, que o pastor Juliano estava comentando conosco, são 2 famílias que estão desaparecidas lá até hoje. E aí, a situação, cara... É interessante você falar sobre isso, a questão, né, das doações, porque muita gente traz coisas que não precisa. Verdade. Nós estamos mandando um caminhão lá para a Mantena e tem muita roupa. E às vezes a roupa não é o necessário agora, né? E aí a gente poderia ouvir aqui vocês falarem sobre os itens que são os principais nesse momento, para que as pessoas... E às vezes também tem aquele... Eu já vi isso acontecer, isso me dói o coração por pensar até o desejo da pessoa pode ser até genuíno, mas às vezes a pessoa age de forma, na hora errada, de querer... Ela quer despachar um móvel da casa dela, então ela acha que aquele momento ali é o momento de despachar o móvel, então ela quer alguém que tira o móvel. Então ela vai, vou doar um sofá, aquilo, ou outra coisa. E na verdade a gente tem que canalizar as doações. Que é mais urgente, Verdade. Né? E o que seria então essas... Na verdade, quando a gente faz alguma campanha, isso você lembrou muito bem, né? É importante a gente ter um foco. Verdade. Né? Porque senão aparecem muitas coisas para serem doadas, às vezes inservíveis, ou coisas que não são as prioridades. Nesse momento, não tem dúvida. O Espírito Santo é água, alimentos não perecíveis, com certeza. Às vezes, fraldas descartáveis, material de higiene e limpeza. Higiene pessoal, muito Exatamente. Então, assim, esses são kits, por exemplo, que a Defesa Civil distribui. Então, eu sei pela minha experiência. A gente distribui uma cesta básica de alimento, distribui roupas, distribui colchão, cobertor e kits de higiene e de limpeza. Então, é isso que é aquele material de primeira necessidade. Obviamente, campanhas mais específicas são muito importantes. Nós já fizemos campanhas no Estado, principalmente, eu lembro que a grande campanha de Minas Solidárias de 2011 para 2012, com itens específicos. Água mineral, ou então vamos arrecadar de empresários e vamos comprar utensílios domésticos para aquelas famílias cadastradas que já perderam, por exemplo. Então, tudo isso é muito válido. Agora, dá um trabalho muito grande administrar a logística dessa distribuição. E aí a importância da Defesa Civil nesse ponto, de indicar as localidades a serem atendidas, aquelas principais a serem atendidas, e como que vai ser essa distribuição.